Bem-vindos ao nosso bate-papo sobre comunicação política e ciência de dados. Esse bate-papo ele está sendo feito como forma de lançamento do nosso terceiro módulo do Programa de Capacitação em Campanhas Digitais. Esse é o módulo que a gente vai começar, se chama Inteligência e Análise de Dados em Campanhas Digitais, por isso aqui a temática desse bate-papo. Para conversar sobre isso, a gente tem o coordenador do nosso Programa de Campanhas Digitais, o Arthur Ituaçu, e temos também um dos professores desse nosso próximo módulo, o Sérgio Lifshitz. Antes da gente começar, eu queria passar a palavra para o Arthur, para ele falar um pouquinho sobre esse nosso programa de capacitação em campanhas digitais. Eu não sei se vocês já fizeram os nossos outros dois módulos, então para quem está chegando agora, seja bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse programa. E para quem já está com a gente, o Arthur vai comentar um pouquinho sobre esse terceiro módulo que a gente vai começar. Bom, obrigado, Carol. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. É um enorme prazer, porque eu estou aqui hoje com o Sérgio Lifshitz, que trabalha comigo, é um amigo meu, a gente trabalha diariamente, né, o tempo todo junto, fazendo essa interseção de comunicação política e informática já há 5 anos, 6 anos, algo assim, né? Tudo começou num almoço, eu me lembro, na Gávea, e de lá para cá a gente vem resolvendo uma série de problemas juntos, atacando uma série de questões juntos, que envolvem, inclusive, ciência de dados, porque o Sérgio é especialista, né, em ciência de dados, professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, um dos departamentos cânones da área de informática no Brasil, né? O professor Sérgio Lifshitz faz parte do programa de pós-graduação em informática, né, da PUC-Rio, que é um dos melhores do país, né, com expressão internacional. Nesse sentido, também, a gente está com a presença do professor Daniel Schwab, professor titular do Departamento de Informática, né, com uma presença histórica no Departamento de Informática, também presente aqui com a gente, o que nos faz muito felizes. Daniel também é um parceiro, né, de pesquisa, de trabalho, de questões, de questionamentos. E aí, é como a Carol disse, né, esse é um evento, é uma conversa, né, não é um evento, né, pretensão ser um evento, é uma conversa, né, que inaugura o módulo 3 do nosso programa de capacitação em campanhas digitais, que é uma parceria da PUC-Rio com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, né? Eu sou um dos coordenadores do programa de capacitação, junto com o professor Wilson Gomes, que é o diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, né? E aí a gente tem essa parceria também, fazendo parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCT-DD, né, que está junto com a gente na produção e na organização acadêmica e funcional também dos módulos que a gente vai apresentar, né, e apresentou já, né? Então, a gente teve o módulo 1, né, que foi o WhatsApp em campanhas políticas, né? A gente teve 7 aulas de discussão sobre a questão do WhatsApp em campanhas políticas, de discussão e prática, né, e mão na massa, e experimentação, tratamento técnico, inclusive, de WhatsApp em campanhas políticas. Aí depois a gente passou a trabalhar mídias sociais e gestão estratégica de campanhas políticas online, né, que foi módulo 2, se não me engano, com cerca de 150 alunos, né, foi uma alegria enorme para a gente. E agora a gente vai começar o módulo 3, né, que tem início hoje aqui nessa conversa, né, que trabalha com inteligência e análise de dados em campanhas digitais, né? O módulo começa com a aula do professor Sérgio Lifshitz sobre Big Data, ciência de dados e datificação das campanhas, né? Aí junto com um material complementar do professor Wilson Gomes. Então, isso constitui essa primeira aula, né, essa aula 1, né, Sérgio Lifshitz com o material complementar do professor Wilson Gomes. Aí depois a gente tem uma aula segmentação, microdirecionamento e Ad Analytics com o professor Marcelo Alves, que tem ampla atuação na área, destacada, vem trabalhando com isso também já há algum tempo, né? Nós temos a aula 3 de planejamento, quais dados interessam e como medi-los, né, do Marcel Aires, que é também um profissional na área, né? O Marcel já é um profissional
na área. O Marcelo é um profissional pesquisador, professor, e o Marcelo é um profissional de fato, né, de campo na área. E é com muita alegria que a gente vai ter outra aula dele também, que é a aula 5, Aprendendo a Lidar com Social Web Analytics para Campanhas Políticas, também com Marcel Aires. E temos 2 aulas com o Fábio Vasconcelos, que a aula 4, Visualização de Dados, Gráficos Interativos, Ferramentas e Dashboard, e a aula 6, Relatórios de Inteligência de Dados e Data Storytelling. O Fábio Vasconcelos hoje é uma das pessoas mais importantes no que diz respeito à comunicação e dados, né? Hoje, nesse momento, faz consultoria de dados para a Globo News, né, no que diz respeito às eleições municipais desse ano. Tá? Então, Fábio Vasconcelos também vai estar, né, nesse curso, dando 2 aulas com a gente. Eu acho que é isso, né, Carol? As inscrições de sempre no CCE, nós temos o preço de sempre, e aí uma coisa que eu gosto de enfatizar é que, na verdade, há um objetivo de todos esses módulos também, no sentido da gente ter mais gente falando com expressão no ambiente digital, né? A gente quebrar, talvez, uma certa hegemonia e colocar uma diversidade de vozes no ambiente digital a partir de uma discussão ética de valores, né? Em que a gente consiga ter mais gente colocando a comunicação tolerante, que prega o respeito, democrática, que fortaleça as instituições dentro do ambiente digital, numa forma, inclusive, de defender, né, a nossa comunidade política, a nossa democracia, né, frente à desinformação, discurso de ódio, coisas desse tipo, que em muitas vezes acabam ganhando uma dimensão maior do que deveriam no ambiente digital contemporâneo. Então, a ideia também desses módulos, desse programa, é, de uma certa forma, a gente que trabalha com teoria da democracia não gosta muito de usar isso, mas é de uma certa esse termo, mas é de uma certa forma uma ideia de democratizar, né, as técnicas e o conhecimento e o know-how de campanhas digitais, né, de modo em que a gente possa ter uma diversidade também maior de comunicação qualitativamente falando, né, na esfera pública digital contemporânea hoje no Brasil. É isso. Obrigada, Arthur. Então, hoje o nosso bate-papo ele vai ficar em cima principalmente de 2 temas. E aí eu já aproveito para lembrá-los e para convidá-los a participar com a gente, enviando suas perguntas aqui pelo chat. A gente vai respondê-las assim que possível. Então, os nossos 2 temas centrais hoje no bate-papo são ciências de dados, política e contexto atual, e a ética na ciência de dados. Então, eu começo perguntando para o Sérgio a respeito dessa importância da ciência de dados hoje, e depois o Arthur fala um pouquinho sobre essa importância da ciência de dados, especialmente para a comunicação política, para as campanhas digitais, para todo esse avanço que a gente tem atualmente nas campanhas, né, na análise de dados de campanhas digitais. Muito bem, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com tanta gente, eu estou vendo aí no chat, tanta gente de vários lugares do Brasil também, muito legal. É uma coisa poucas coisas boas da pandemia, né? A gente poder se conectar e de uma maneira mais fácil com tanta gente, né? Os cursos da CCE em geral direcionados para o pessoal do Rio de Janeiro e agora podendo alcançar um bom número de alunos, de pessoas interessadas de fora, né? Então, bom, agradeço o convite de estar aqui presente nesse bate-papo. É um bate-papo que me interessa muito, vai falar de dados e ciência de dados, e bancos de dados, de engenharia de dados. Hoje em dia todo mundo fala de dados, né? E a gente tem certeza que, mais do que nunca, a área de ciência de dados, de maneira geral, e bancos de dados, ela tem sido bastante útil na integração com várias áreas, de áreas de pesquisa diversas, né? De outras áreas, não necessariamente na área tecnológica. E isso tem feito vários tipos de mudança, né? Em termos de pesquisas e trabalhos e projetos que estão em andamento. E aí, certamente, a gente vai falar um pouquinho mais dessa parceria que temos aí, um Departamento de Informática da PUC-Rio, com o Departamento de Comunicação, onde nós já estamos aí há mais de 5 anos fazendo trocas, né, exatamente sobre os desafios que a área da comunicação tem quando enfrenta esse mundo do Big Data, né? Então,
Eu acho interessante, eu gosto sempre de contar isso. Bom, depois não vou abrir tudo que vamos falar no curso depois, mas a área de Big Data ela é um termo muito usado e às vezes usado de maneira estranha, né? Uma das coisas mais estranhas que a gente pode falar de Big Data é que muita gente usa só como Big de grande volume, né? Ou dados grandes, seja lá o que for um dado grande, né? Mas assim, o volume de dados ele é uma das pernas do problema, né? Ou seja, a gente ter muito dado, isso já tem há muito tempo. A gente já vive com dados, grandes volumes de dados já fazem muitos anos, né? Ou seja, não é uma coisa nova. O que mudou é como é que esses dados hoje em dia circulam na internet, né? Em vários tipos de serviço da internet. A internet é a infraestrutura de rede onde vários serviços como a web rodam, né? Os serviços de música e outros, né? Que se utilizam dessa infraestrutura para as pessoas se comunicarem, enfim, divulgarem informações. A grande novidade é que esses dados em grandes volumes começaram a chegar em grande velocidade, né? Então, aquilo que a computação, por exemplo, ela teve que se adaptar nos últimos anos, e isso gerou talvez essa grande área de banco de dados, o que era uma área de computação voltada, concentrada muito em matemática e lógica, né? Ela realmente virou uma área que tem que lidar muito com estatística, porque lidar com dado no grão fino dele é impossível, é virtualmente impossível por causa do volume e da quantidade de dados que a gente tem o tempo todo, né? Então, uma palavra que se usa muito, né, que está muito na moda, é o streaming, né? Ou seja, a gente está fazendo agora, né, nessa transmissão para vídeo, mas a ideia do streaming de dados, né, que é uma ideia de que o banco de dados, diferente de alguns anos atrás, é um conjunto de dados que é dinâmico, né? Ele não para no tempo, você tem novidades chegando, tem fluxo de informações e grandes quantidades, e que as consultas elas têm que ser feitas de uma maneira, com um olhar diferente, né? Então, a ciência de dados, de maneira geral, ela trouxe a ideia de poder você lidar com esse volume de dados de uma maneira correta, com técnicas estatísticas, lógica, matemáticas, etc. Visualização de dados também, muito importante, né? Como é que a gente visualiza essa quantidade de dados tão grande, como é que a gente consegue interpretar essa informação tão grande. E a gente tem várias aplicações, aí uma das aplicações talvez mais interessantes, né? Eu sou suspeito de dizer, porque a gente trabalha com isso, é na área de comunicação política, mas ela tem uma implicação tão grande no nosso dia a dia, né? O Arthur falou aí sobre o impacto na democracia. Vocês todos estão acompanhando, quem não viu ainda, né, está vendo aí os documentários, né, sobre Netflix, falando de dilema das redes, privacidade hackeada. Tem uma série de conteúdos discutindo a influência desse mundo dos dados na área de política, né, na área de comunicação. E aí a gente tem conseguido, então, atuar em conjunto com o grupo de pesquisa do professor Arthur Ituaçu, buscando exatamente dar esse suporte para que essas análises possam ser feitas de uma maneira mais rápida, mais estruturada, mais organizada, né? Então, eu acho que eu já posso passar a bola para o meu colega, coordenador desse curso. Pois na verdade, os dados se tornaram um elemento fundamental de qualquer estratégia de comunicação hoje, né? Não somente política, né? Aí tem dois lados, né? Tem o lado que a gente precisa, de uma certa forma, desculpa se eu vou antecipar alguma discussão, Carol, mas a gente precisa, de alguma forma, entender que lidar com dados não é sempre algo ilegal, não é isso? Não é sempre algo que manchado pela ilegalidade, né? Por exemplo, uma das coisas que tem sido feitas, que é, de uma certa forma, interessante do ponto de vista da comunicação política, o Partido Republicano já há alguns anos, tem uma estratégia de fazer mini-campanhas ao longo de todo o ano. Passa o ano todo fazendo mini-campanhas, né? Então, ele acompanha, por exemplo, determinada lei no Arizona, que vai ser votada, e aí ele joga na rede.
você apoia a aprovação dessa lei? Se você apoia a aprovação dessa lei, junte-se a mim, $5, preenche um cadastro, né? E você passou os dados, você doou $5 e passou seus dados para o banco de dados do partido. Isso tem sido feito e a expectativa é de chegar nessas eleições com 40 milhões de pessoas cadastradas no banco de dados do Partido Republicano agora, nas próximas eleições americanas esse ano. Essa é eu sempre penso assim, uma borracharia pode trabalhar com dados, a borracharia trabalha com o cadastro dos seus clientes, né, e faz, né, com esse cadastro dos seus clientes uma abordagem comercial específica, e não há nada de errado nisso. Quando a gente faz compras na internet, a gente preenche um cadastro. É claro que é ótimo e a gente precisa muito pensar sobre a regulação com relação a isso, né? E eu acho que a gente está na infância da regulação ainda tem muito tempo para amadurecer, né? Que a gente precisa de mais transparência sempre na hora de preencher determinados cadastros na internet, né? Mas a gente está, de fato, o tempo todo preenchendo cadastros, a gente está fazendo isso voluntariamente, né? E isso pode ser feito também na política. Você tem cadastros voluntários. Eu sou cadastrado voluntariamente na base de dados de determinados políticos e acompanho esses políticos nas redes e às vezes até no WhatsApp, né? Então, isso faz parte do jogo. Agora, o mais interessante, eu acho, que aí é uma tese que a professora Storm McGalley nos Estados Unidos defende e eu defendo também, é que houve uma transformação, que talvez seja a maior transformação da comunicação política contemporânea, que é a comunicação segmentada, a segmentação da comunicação, a comunicação direcionada para determinados públicos, né? Que a gente diz que são os mini públicos, né? Então, você tem, com dados na mão, você consegue... e mídias digitais, você consegue constituir determinados mini públicos de interesses convergentes, né, de perfis convergentes, que têm interesse sobre determinadas coisas, né, que têm pautas sobre determinadas coisas. Isso é um marco, por exemplo, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, a campanha Donald Trump, liderada por um marqueteiro digital que nunca havia trabalhado com uma campanha presidencial antes, Brad Parscale, que basicamente montou toda uma campanha voltada para a comunicação direcionada no Facebook. E aí, 2018 no Brasil vai ser um pouco diferente. Então, essa comunicação direcionada, quer dizer, como é que eu faço essa comunicação direcionada? Eu faço a partir de dados, a partir do conhecimento que eu tenho sobre determinados públicos, né? Que pautas eles se interessam, qual é o seu perfil, se é um perfil mais conservador, menos conservador, mais liberal, menos liberal, e aí eu consigo falar especificamente para determinados públicos, né? Por meio das mídias digitais, né? Por meio das mídias sociais e mídias digitais. Então, isso traz uma eficiência do ponto de vista da comunicação política enorme, enorme, né? E daí não é à toa que você tem essas, enfim, essas companhias ganhando muito dinheiro, né? Se tornaram as maiores empresas, né, do capitalismo contemporâneo, né? Facebook, Google, etc. e tal. Só o problema dessa história toda é que, de alguma forma, quer dizer, esse desenvolvimento tem um impacto sobre a democracia. E aí entra um problema que a gente precisa sempre estar em mente e discutir. Porque quando eu começo a fazer determinadas comunicações específicas para grupos específicos, comunicação direcionada, a lógica muda, né? A lógica do público e da opinião pública, ela se transforma. Antes, a gente tinha o problema da lógica majoritária no ambiente de comunicação de massa. Essa lógica majoritária, né, era, digamos, o político tinha o seu pesquisador, ia na rua, fazia suas sondagens de opinião e procurava adaptar o seu comportamento e o seu discurso ao que a maioria pensava. Essa é uma lógica do sistema de mídia moderno, antes do sistema digital, muito bem sucedida, calcada no broadcasting, na televisão,
e que constitui, inclusive, uma noção de opinião pública, né? E, nesse contexto, não à toa, a ciência política vai dizer o problema é da tirania da maioria. Esse é um problema nesse contexto, né? Porque você está sempre voltado para o que a maioria pensa ou o que a maioria quer, né? De uma certa forma. E não à toa, durante esse período, né? Que é esse período moderno, você tem um reforço enorme, ou uma busca por reforço dos movimentos minoritários para terem suas pautas, suas reivindicações, né? Presentes na esfera pública, no ambiente público, etc. E tal. Com a comunicação segmentada, calcada em dados, né, e a sua eficiência, você passa a ter uma outra lógica, e a própria tirania da maioria ela se esvazia nesse contexto, que é a lógica dos grupos minoritários. Ou seja, eu, no momento eleitoral, como político, em vez de ter essa lógica da maioria, eu posso ter uma lógica que é a reunião de pequenos grupos no momento eleitoral. Eu reúno vários grupos e aí eu tenho discursos específicos para os grupos, né, pautas específicas para os grupos, e passo a governar, inclusive, por meio dessa lógica, onde entra toda a discussão que está sendo feita hoje, se é possível um político eleito nessa lógica governar para todos, né? No momento em que ele passa, de fato, a governar para grupos específicos, porque essa é a lógica em que ele se constituiu como ator político na democracia. Então, de um certo ponto de vista, nós temos uma oportunidade, né, que é a oportunidade da eficiência da comunicação direcionada, mas também esse é um papel da PUC, a gente tem sempre que pensar nas consequências disso, dessa segmentação, né, e como a gente pode lidar com essas consequências, né, de modo, né, a preservar, de uma certa forma, e dentro dos valores éticos da PUC, né, a tolerância, o respeito, enfim, a diversidade, etc. E aproveitar, Arthur, esse ponto que você está tratando da comunicação para grupos específicos, né? Isso foi muito impulsionado pelas redes sociais, a gente falou muito sobre isso no segundo módulo aqui desse programa de capacitação. E além das redes sociais, no primeiro módulo a gente tratou muito sobre o WhatsApp também, e o quanto que o WhatsApp tem esse papel também de a gente conseguir segmentar e falar exatamente com aquele eleitor que eu quero falar, com aquela pessoa que faz parte da minha base, que pode compartilhar aquela informação, pode compartilhar aquele conteúdo. O quanto que isso aí também vai para os dois, o quanto a gente pode pensar também nessa análise de dados aí num campo mais difícil que é do WhatsApp, o desafio. Essa é uma pergunta que era constante no curso sobre o WhatsApp, no módulo sobre o WhatsApp, eu sei que vai ter aqui provavelmente. Então, tentar entrar um pouco nisso, né? Porque é um ecossistema complicado ali no WhatsApp, né? O Sérgio quer falar? A questão do WhatsApp, eu não sei se o Sérgio trabalha com o WhatsApp, seria injusto perguntar. Você quer falar, Sérgio? Ficou um pouco baixo, Arthur, só pode repetir um pouquinho? Não, se você me permite rapidamente, o caso do WhatsApp, existe um movimento, né, de cadastro voluntário, existiu isso, né, um movimento de cadastro voluntário em 2018, por exemplo. As pessoas realmente se cadastraram voluntário. Há uma suspeita com relação à infraestrutura de envio de massa, que inclusive poderia furar essa bolha do voluntário e chegar em pessoas que não foram cadastradas voluntariamente, o que aí a lei já não permitia, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não é isso, Sérgio? Mas isso, enfim, isso é tudo uma suposição, mas que é uma... Mas a lei, ela diz respeito a essa questão toda de pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu estava até discutindo hoje na parte da tarde. A gente tem o cuidado que se tem quando você envolve qualquer tipo de pesquisa, isso vai ter até com o segundo ponto, já mencionado pela Carol, né, da parte da ética, que você mexe com informações que são sensíveis, né, digamos assim, em termos de quando você vai fazer algum tipo de pesquisa ou que você vai fazer algum tipo de conclusão,
algum tipo de coleção, de busca, de análise, de conta, né, que você queira fazer, e todos os cuidados que todas as pessoas que estão mexendo com isso hoje em dia tem que passar a tomar. A PUC do Rio tem, né, tem tido bastante iniciativa com relação a isso, e nós, né, eu acredito que todos na PUC vamos ter essa consciência de que é importante a gente, quando vai estar mexendo com esses dados todos, ter o cuidado de fazer a coisa eticamente correta e dentro do que se espera de cada um, né? Uma posição bastante subjetiva. Agora, com relação ao que é feito fora, né? Aí é um grande debate, né? Eu acho que aí realmente é um problema muito sério, que muitas vezes é incontrolável, literalmente, né? E que é o mau uso que se faz, infelizmente, é um mau uso que se faz da tecnologia, que a gente acaba acabando sofrendo com as consequências em alguns momentos, né? Acho que a gente já pode ir entrando, já que a gente já está falando bastante sobre regulação, né, sobre ética, nesse nosso segundo tema, que é a ética em ciência de dados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas novas regulações, né? A gente acabou de ver que foi aprovada essa Lei Geral de Proteção de Dados, um pouco dessas regulações em torno da utilização e de análise dos dados de maneira geral e como que isso impacta no contexto eleitoral também. Então, eu vou falar a lei, propriamente a lei é uma lei antiga, né? Uma lei que já tem 2 anos aí, que ela está para ser promulgada, ela foi, enfim, agora finalmente ela está entrando para valer. Acredito que é um problema, é uma lei que, como qualquer lei, né, na minha opinião, ela não depende apenas da aplicação propriamente dito dela, né? Ela tem uma lei aquela famosa história, né, de lei que pega que não pega, e leis que vão, de certa forma, elas são úteis, né? Elas são consideradas como parte de uma forma como a sociedade organizada acredita que ela seja necessária, né? Em minha opinião, eu acredito que, em alguns casos, em termos de casos de dados sensíveis, seria muito interessante que a gente nem precisasse de lei para isso, né? Porque existe sempre o problema de que a gente não meio que a lei ela não consegue proibir ações erradas. Ela serve muitas vezes para regular, né, essa regulação, como você fala, permitir que as pessoas pensem 2 vezes, elas vão fazer alguma coisa eventualmente que esteja fora do que é autorizado, mas por outro lado ela não impede, né? Então, tem uma lei que diz, você não pode postar uma fake news, né? Mas e aí, né? A pessoa que quer postar e é uma pessoa que acha que ela pode fazer qualquer coisa, porque democraticamente falando ela pode fazer coisa, né? Uma inversão total da noção do que é democracia, mas existe essa possibilidade da pessoa se manifestar. O que eu acho que a lei vai fazer com mudança concreta, isso eu não tenho dúvida, é que pelo menos vários dos agentes de tecnologia que lidam com dados, eles vão passar a impor uma série de condições para sistemas que envolvem dados pessoais e sensíveis e que vão ter que ser considerados com todo cuidado para saber. Você tem certeza que você quer guardar o número do cartão de crédito de alguém na sua base de dados ou não? Você tem certeza que você quer pedir tal e tal informação? Né? Porque a segurança de dados ela é virtualmente muito fraca, né? Ou seja, ela é muito fácil a gente conseguir burlar um sistema computacional. Claro que quando sistemas computacionais se protegem, eles acabam criando barreiras, mas eles não são invioláveis, né? A própria PUC do Rio, assim como várias instituições do Brasil inteiro, tem várias pessoas aqui de instituições diversas, elas são atacadas regularmente, né, por pessoas querendo chegar nos dados e conseguir dados sensíveis ou dados importantes, né? E esses ataques são burlados
eles são controlados, digamos assim, eles são burlados, né? E aí, como é que as empresas elas se defendem, né? Com várias camadas de proteção, né? Ou seja, você já parte do pressuposto que a invasão vai acontecer, né? Então, no caso da PUC é assim, quando passa da primeira camada, o pessoal, opa, a sinal de alerta, fecha tudo, fecha a porta, e existe o canal limite, que é quando a coisa começa a ser muito ruim em termos de segurança, você vai lá e desliga da tomada, literalmente, que aí os dados passam a ser acessíveis. Mas em termos da lei, assim, em termos de protocolos, né, o que eu acho que vai acontecer, e isso é muito importante em termos de política, né, determinado assim, é exatamente esse caminho, o Arthur citou, das pessoas fazendo cadastros, né, cadastros que vão envolver dados que podem ser sensíveis, esses cadastros que podem ser usados para fazer comunicação direcionada, segmentada, e de que maneira você circula a informação, né? Então, de alguma forma, eu tenho certeza que, em termos de plataforma tecnológica, vai haver uma mudança. As empresas vão ser obrigadas a se adaptar, não tem como, né? Porque as consequências podem ser graves. A partir de agora, quem não se adaptar é uma lei, né? Vai demorar para essa lei estar oficializada no sentido de poder ser utilizada, né, na prática, mas a lei está aí, né? Então, as pessoas já conhecem, as empresas que não se adaptarem, elas não têm desculpa de dizer que não sabiam de nada, porque ela está rolando já há alguns tempos, né? Então, ela está só sendo executada nesse momento. Agora, em termos de campanhas, em termos de campanhas políticas e tal, isso tem um grande impacto, porque exatamente nessa hora que a gente faz cadastramentos, informações. E só com relação ao último, antes de passar para o Arthur de novo, né, um comentário interessantíssimo, estava lendo essa semana, sobre como nos Estados Unidos está tendo um movimento interessante que tem a ver com o movimento eleitoral, sobre o uso da tecnologia para eleições, né, versus o uso do papel, né, como e algumas pessoas muito importantes no mundo da área de tecnologia defendendo o uso do papel, como aqui no Brasil também já houve esse movimento para mostrar que, em termos de segurança da informação, né, e proteção dos dados, a gente pode precisar de um complemento da tecnologia junto com a comprovação em papel, o que é algo que, aparentemente, a nossa área, a grande área da computação, em termos de pesquisa, não conseguiu resolver, garantir 100% de confiança da informação sensível. Passar a bola para o Arthur aí de volta. Do ponto de vista da comunicação, né, eu diria que a gente tem aí um problema no sentido de que as instituições têm uma velocidade muito menor do que a tecnologia. Então, houve, de fato, sim, são os vários marcos, né? As campanhas começam com, por exemplo, com websites, e-mails, redes de website, e-mail, aí você tem a era das mídias sociais, né? A era já virou uma era, enfim, não sei se é uma era, mas tem um momento, né? Que aí ali Barack Obama, campanha Barack Obama com 16 mídias, presente em 16 mídias sociais, fazendo anúncios online, conteúdo terceirizado, enfim, uma série de coisas. E aí já se diz que hoje a gente tem um novo marco, né? Um novo paradigma a partir de 2016. Toda a literatura internacional de comunicação política vai dizer que houve um novo marco a partir de 2016, que é o marco da propaganda computacional, né, que permite uma série de coisas, inclusive com dados, né, no que diz respeito à comunicação digital e manipulação do ambiente digital também, né, nesse sentido, com robôs, produção de consensos artificiais, né, contas falsas, desinformação, enfim, uma série de coisas nesse sentido, né? Então, isso é uma velocidade muito alta e as instituições demoram um tempo, né? O Brasil tem sido até uma experiência muito positiva no sentido da regulação, já com o Marco Civil da Internet anteriormente, né, que tem uma relação com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada, e esse é um caminho que eu acho que é um caminho que deve ser mantido permanente,
né, como um debate que tem que continuar, tem que ser contínuo, ele não cessa com a aprovação da lei. Aí é que é o problema, né? Não é só aprovar a lei, né? Tem que aprovar a lei, tem que dar estrutura de monitoramento, tem que manter o debate, tem que aprimorar a lei, tem que ver o que está dando certo, o que está dando errado. Esse é o princípio, né, das coisas no movimento, no ambiente digital, inclusive. É assim que a gente faz com websites e coisas do gênero, né? Sistemas, não é isso? Quando vai testando, vai aprimorando, né? A famosa versão beta eterna, né? No certo sentido, isso tem que servir para a lei também. Eu acho que é um avanço, claro que é um avanço, né? A proteção, a posse do dado pelo cidadão é um grande avanço, eu acho, mas eu acho que a gente ainda tem muito chão para percorrer aí em termos de regulação, de pensar em regular. E regulação é um caminho, né? É um caminho. Né? Por exemplo, eu tenho defendido muito um outro caminho, que é o caminho da gente começar a realmente discutir seriamente a educação para a mídia nas escolas, né? Começar a ter um tipo de educação para o ambiente midiático já desde as escolas, né? Preparando a crianças e jovens para como lidar com o ambiente digital, porque é diferente do que a gente tinha antes. É diferente do que a gente tinha antes. Antes não há como, a representação clássica é aquela representação do sofá, né? Sentado no sofá vendo televisão. Hoje é uma coisa completamente diferente o que a gente tem em termos de comunicação política. Eu me lembro, por exemplo, se a gente pensar o caso, né, o caso do condomínio lá do presidente, do Jair Bolsonaro, né, que saiu uma matéria hiper complicada para o presidente no Jornal Nacional, né, o ambiente prime do broadcasting no Brasil, né, audiência enorme, etc. Como é que era isso antes? Como é que o presidente que enfrentava essa situação, o político que enfrentava essa situação tinha que fazer? Tinha que esperar o dia seguinte, tinha que tentar entrar com uma comunicação, com uma matéria no próprio jornal, ou entrar na justiça, né? Aquilo é um ambiente completamente diferente. O que faz hoje? Faz uma live na internet no dia seguinte para milhões de cidadãos e de seguidores. Então, o padrão todo se transformou, né? E isso, de uma certa forma, a gente tem uma regulação que é uma regulação que é a regulação para a lógica passada. Então, a gente vai precisar ficar debatendo isso constantemente, né, no sentido de uma adaptação para a regulação para todo esse novo, no que diz respeito à comunicação política, especificamente, né, para todo esse novo ambiente, né, essa nova configuração. Eu queria agora começar a abrir para as perguntas. Vou começar aqui com a pergunta do Amon. Ele pergunta para vocês se é considerado pesquisa eleitoral a utilização de dados da população para fins de promoção da campanha política, pois a resolução que dispõe sobre as pesquisas eleitorais não trata dos dados apenas de pesquisa de opinião pública, utilizando-se inferência estatística através de amostragem. Qual a opinião dos professores sobre o assunto? A opinião é que a gente vai ter que pesquisar isso e ver isso com você depois. Como é o nome dele, Carol? Amon. Amon, porque o trabalho que a gente tem desenvolvido, eu e o Sérgio, é mais na comunicação política digital, né? Então, aí para ter esse tipo de informação, aí tem que procurar, a gente pode trazer, a gente tem no nosso grupo, né, especialista aí na parte de legislação eleitoral e pesquisa de opinião pública, né? Desculpa se não é possível responder. Eu fico muito seguro de dizer que não é possível responder. Acho que ainda não dá para responder isso não, é verdade. Pelo menos não com segurança, né? Exatamente, exatamente. Bom, o Felipe pergunta o quanto as empresas donas das redes sociais podem ser responsabilizadas por vícios e mau uso dos dados. É realmente falta de disposição deles tornar esse ambiente mais seguro e privado? Porque se tornarmos como exemplo, se pegarmos como exemplo o uso do WhatsApp, pelo menos ao meu ver, há pouco que se possa fazer para o controle das mensagens. Boa. Sérgio, quer começar? Foram várias perguntas aí, né?
Uma delas, lembrei uma delas aqui, é sobre se as empresas elas podem ser responsabilizadas, era isso? Isso, né? se as empresas podem ser responsabilizadas por vícios ou mau uso dos dados. Ou Sim. devem, né? Podem ou devem. Ou né? devem. Aí acredito que esse é um dos terrenos que mais está sendo um dos terrenos mais perigosos que estão sendo entrados para as próprias empresas que guardam dados das pessoas, né? Então, essas empresas todas de redes sociais que apostaram no conteúdo de dados das pessoas, né? A riqueza delas é o conteúdo exatamente de pessoas que participam, as opiniões que elas fazem, né? As fotos delas, os comentários, né? As manifestações, os likes, né? Isso tudo virou riqueza, né? Isso tudo que não era uma coisa conhecida como uma informação relevante passou a ser relevante. Existem estudos, por exemplo, que consideram perfeitamente possível, hoje em dia, você fazer uma pesquisa eleitoral apenas no Twitter, por exemplo. Tá? Que pesquisas equivalentes em termos de resultado, né? Resultado estatisticamente falando, usando apenas o conjunto de usuários do Twitter. Aí vai ter alguns aqui, talvez presentes, que vão pensar, pô, mas eu não estou no Twitter. Mas aí é a mesma pergunta que o pessoal fala, pô, saiu uma pesquisa eleitoral, mas nunca me perguntaram, né? Eu nunca conheço ninguém que já foi perguntado a pesquisa, essas coisas são falsas, aquela história toda. Mas voltando para a história da coleta dos dados, de fato as empresas vão ter que se adaptar a essa situação nova, sim. E já estão acontecendo, né? Ou seja, as empresas de tecnologia todas, elas estão revendo os protocolos de como elas gestionam os dados pessoais. Elas estão cada vez mais oferecendo ferramentas de gestão do que é mostrado publicamente ou não, né? Para quem tem ferramentas da Apple, por exemplo, celulares da Apple, saiu um novo sistema operacional ontem, ou anteontem, essa semana, e que ele tem várias funcionalidades destinadas para alertar usuários que seus dados estão sendo usados, seu microfone está aberto e você está sendo, as suas informações estão sendo capturadas, existem sensores, o teu clique está sendo monitorado, você quer deixar que as suas fotos, os seus comentários sejam visíveis. Então, resumidamente, pelo menos para esse trecho, a pergunta, eu sei que tinham 3 partes ali, eu vou deixar para o Arthur responder uma outra parte, mas com relação a essa parte, não tenho dúvida. Aí eu vou lhe dizer, eu não sei quando, que a questão da lei ser aplicada não depende de mim, mas em termos de que ela deveria ser aplicada, ela tem potencial de ser aplicada perante as empresas que não tomarem esses cuidados devidos, elas realmente podem sofrer sanções. Essa é uma ótima pergunta. Eu, particularmente, estou completamente favorável à responsabilização das mídias sociais no que diz respeito à presença maciça, né, de desinformação, discurso de ódio, difamação. O que a gente tem visto é que esses monitoramentos são feitos, inclusive, isso tem aparecido constantemente. Acabou de aparecer um relatório essa semana de uma ex-funcionária do Facebook que fez um memorando que saiu no BuzzFeed dizendo que monitorou durante os anos que trabalhou no Facebook todas as eleições, por exemplo, a eleição na Índia, a eleição no Brasil, a eleição nos Estados Unidos, a eleição em Honduras, se eu não me engano, várias eleições, várias campanhas, apontou a presença de contas falsas em todas esses momentos, e isso não pode, isso eu acho que isso tem que ser responsabilizado. O Twitter sabe o que o governo venezuelano faz hoje, há relatórios que já chegaram à nossa mão, relatórios de observadores que percebem o governo venezuelano tentando manipular pautas, temas no Twitter, hashtags no Twitter, tentando diluir
pautas ou temas negativos ao seu governo. Há suspeitas que o governo chinês faça isso também. Há suspeitas, inclusive, que o governo brasileiro esteja fazendo isso. A gente vê, muitas vezes, a manipulação de hashtags no Twitter. Eu acompanho o TweetDeck 24 horas aqui numa segunda tela. A manipulação das hashtags é algo do dia a dia. A gente só não consegue, isso eu não estou dizendo aqui, fazer a identificação que isso veio do governo, que esse tipo de manipulação, esse tipo de infraestrutura digital está ligado ao governo, mas que ele existe e aparece em todos os monitoramentos. A gente pega, por exemplo, eu e o Sérgio fizemos um monitoramento dos deputados federais de São Paulo no Facebook. O Carla Zambelli, com 14 milhões de interações em 30 dias, algo enorme comparado a um político normal que está fazendo aí, muitas vezes, sequer 1 milhão de interações em 30 dias. Como é que aí você tem um político fazendo 14 milhões de interações por mês no Facebook, Eduardo Bolsonaro fazendo 7 milhões de interações por mês no Facebook? Esse monitoramento está no site, é público, ipox.com.br, ipox.com.br, todos os nossos relatórios estão lá. A gente, inclusive, repercutiu esse relatório no jornal O Globo, né? Porque essas pessoas são investigadas no inquérito das fake news, são exatamente as mesmas pessoas, né? A gente fez um levantamento sobre o Rio de Janeiro, o Tony de Paula, pastor bolsonarista, o Tony de Paula, né, deputado federal, investigado no inquérito das fake news, disparado, o primeiro colocado de interações no Facebook entre os políticos do Rio de Janeiro, entre os deputados do Rio de Janeiro. Então, o que a gente percebe é que existe uma infraestrutura, e isso está acontecendo em vários lugares do planeta ao mesmo tempo, né, que são essas infraestruturas, essas agências de comunicação digital, né, que permite um certo tipo de manipulação do debate, das pautas, né, manipulação da informação, e tudo isso é um problema que a gente tem hoje, né, nesse sentido. Então, eu acho que isso tudo acontece, eu não consigo acreditar que o Twitter não esteja vendo o que o governo venezuelano ou que a agência de manipulação esteja fazendo lá na Venezuela. Mas é preciso, de alguma forma, ou dar uma transparência a isso, ou responsabilizar efetivamente. Esse é um tema difícil, é difícil fechar uma posição, mas eu tenho hoje uma tendência à responsabilização das plataformas, né, no que diz respeito a esse tipo de prática e conteúdo que é disruptiva do ponto de vista da democracia. O que acontece hoje, né, do ponto de vista da democracia, é que a gente está vendo, inclusive, a democracia americana, a grande democracia americana, né, de 1776, de uma Constituição única, né, talvez a mais estável democracia que temos no planeta, goste dos Estados Unidos ou goste dos políticos americanos ou não. E a gente está vendo, os debates todos hoje mostram uma série de analistas colocando em pauta a disrupção da democracia americana no que diz respeito às próximas eleições. Né? E se isso está acontecendo nos Estados Unidos, é engraçado porque antes a gente tinha um ambiente, né, de mídia na América Latina que era o patinho feio do mundo, porque é muito centralizado, né? Muito, por exemplo, o poder que o Jornal Nacional tinha, né? Muito concentrado, né? Só que hoje o que a gente vê do ponto de vista da mídia digital é a globalização dos problemas, né? A gente está vendo isso no centro da democracia mundial, nos Estados Unidos, na Inglaterra, inclusive, a partir do Brexit, né? Também no Brasil, enfim, espalhado pelo planeta, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente vai ter que lidar com essas plataformas de um jeito diferente, né? No sentido de tentar pensar aí uma certa calma no que diz respeito aos processos disruptivos que a gente tem hoje da democracia e da sociedade em geral, né? Da sociedade em geral. Tem uma pergunta da Tatiana a respeito do impacto dessa digitalização das campanhas para esse marketing político eleitoral. O que isso altera nas práticas e nas lógicas dos profissionais?
Posso falar, né, Sérgio? Isso é contigo. O que a gente pensa hoje mesmo nesse sentido é uma ideia de complementaridade. Né? A gente tem sistemas, houve uma transformação do sistema. Você tem um sistema de mídia no tempo 1 e você passa a ter um sistema de mídia no tempo 2, digamos assim, a grosso modo. Tá? E aí, num tempo 1, o que você tem é o broadcasting, é o centrado no broadcasting. Aí o broadcasting, a profissionalização das campanhas, entram os marqueteiros, entram as sondagens em campo, entra todo esse pessoal. O bônus, ganhei o game, é quando o político aparecia no Jornal da Noite de alta audiência, né, com uma sonora favorável para o capital político dele. Essa é a lógica. Essa era basicamente a lógica do marketing, de marketing político nesse modelo. Né? É claro que não é tão simples assim, mas, enfim, a grosso modo, essa é a lógica. Né? Agora, você tem aí o que é importante, não é uma substituição, isso permanece, isso continua valendo. Né? Não é que isso saiu de campo. Né? Aí você tem, na verdade, uma complementaridade que a gente chama do sistema híbrido de mídia, né? Que é um termo do professor Andrew Chadwick, a ideia de um sistema híbrido de mídia onde você tanto tem o broadcasting quanto você tem, né, um tipo mais digital, interativo, né, das mídias digitais. Né? E aí, nas mídias digitais, você tem outras lógicas funcionando, né? Outras lógicas que são diferentes da lógica do broadcasting. Elas se complementam. Né? Se a gente pensar, por exemplo, sobre a campanha Jair Bolsonaro, sem nenhum juízo de valor aqui, né, mas avaliando a campanha, ela tem um sentido de complementaridade muito grande, né, porque tem uma forte presença no Facebook já batalhada há anos, né? Aí tem uma entrada no WhatsApp, enfim, há suspeitas sobre, mas vamos deixar isso de lado por aqui, a entrada no WhatsApp, você tem a atuação no Twitter, e aí tem um problema que os relatórios todos mostram, que é o uso intenso de robôs, mas você tem também uma visibilidade muito grande de broadcasting com o evento da facada, que o candidato passa a estar na televisão, né, todo dia, né, inclusive como vítima, numa postura que é uma postura muito confortável do ponto de vista do político, exceto pela dor da facada, claro, mas confortável do ponto de vista do capital político. Né? Então, é esse sentido complementar que a gente tem que ter em mente, não no sentido substitutivo. Né? E aí, na complementação do digital, o que tem sido apontado como a grande transformação é a comunicação segmentada, é essa possibilidade de você falar com discursos específicos para grupos específicos. Né? Antigamente, você não tinha essa opção, você falava, todo mundo ouvia. Agora você tem essa opção, você fala, mas nem todo mundo ouve. Isso é positivo do ponto de vista que você consegue, do ponto de vista da eficiência, porque você consegue moldar a sua comunicação política para os interesses e os desejos daquele grupo específico. Na verdade, você acaba, muitas vezes, constituindo aquele grupo, reunindo aquele grupo no ambiente digital com a comunicação. Né? Isso, do ponto de vista da eficiência da comunicação, é altíssimo, é altíssimo. É o que está no documentário, no Social Dilemma. Vem de certeza. Né? Aquela professora de Harvard vai dizer, vem de certeza, porque você tem dados, você tem informações, você consegue, a partir desses dados, dessas informações, moldar o seu discurso, né? O que exatamente é aí jogar para um público que você sabe que vai aceitar aquele tipo de discurso, né? Que vai aceitar, que vai compartilhar, que vai, enfim, se engajar, etc. e tal. Isso, do ponto de vista da comunicação política, é revolucionário, isso não existia antes. O problema nisso tudo, que eu acho que aí a gente poderia entrar também, em termos de regulação, é que isso tem a possibilidade de você fazer isso de modo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo. Isso é muito ruim. Né? É preciso ter, do ponto de vista do ator político, é preciso ter mais transparência. Eu consigo, com um dark post, mandar uma mensagem para um determinado grupo específico, tá? E a partir do momento que essa mensagem é compartilhada, é muito difícil alguém saber a origem da mensagem. É muito difícil. Né? Então, isso dá
tem uma liberdade não pública aí do ator político de usar esse tipo de tecnologia. E a gente precisa começar a entrar nesses tipos, né, nessas práticas de tecnologia também mais específicas, dizer, isso aqui talvez não seja muito bom para a democracia. Não é legal que isso aconteça dessa forma, né? Pessoal, a gente está chegando aqui ao nosso final do bate-papo. Queria pedir desculpas pelas perguntas que não foram respondidas e pedir para que vocês guardem essas perguntas para nossas aulas, para o módulo 3. Eu vou estar com vocês em algumas delas, sou monitora do curso. Então, a gente convida mais uma vez vocês a participarem. A gente colocou aqui no chat o telefone também de contato, colocamos o site, vocês podem pegar mais informações sobre o curso, sobre os outros módulos, sobre todo o programa de capacitação e sintam-se bem-vindos aí quem já está com a gente.